O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando mais um domingo do tempo da Quaresma, dentro da pedagogia que a Igreja nos oferece de realizarmos um grande retiro, aprendendo com Jesus Cristo a crescer na fé e nos convertermos, sendo pessoas melhores. Vejam que no domingo passado, nós fomos convidados a ir com Jesus para o deserto. Lá, superando as tentações e percebendo a força interior que há dentro de cada um de nós. Hoje, Jesus vai nos convidar a subirmos com Ele ao Monte Tabor, uma experiência profunda de vê-lo face a face, de vê-lo transfigurado, de aprender o que de fato é rezar. Hoje somos chamados a avaliar a nossa oração, o nosso ritmo de oração e ao mesmo tempo perceber que para trilharmos o caminho do discipulado precisamos ser pessoas que param de tempo em tempo para rezar. Frequentemente, diariamente, é um caminho de fato de ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. Por isso, o texto, com bastante elemento que precisamos entender, nos leva à experiência da oração para a transfiguração. Vejam que esse texto, ele dentro da Bíblia, no Evangelho de Lucas, ele é narrado uma semana depois do anúncio que Jesus faz ao grupo dos discípulos, que indo para Jerusalém, chegando lá, ele seria condenado, passaria por julgamento, por tortura, morte e ressurreição. Veja que a reação dos discípulos foi uma reação de surpresa, e no texto, se a gente se recorda, Pedro chama Jesus à parte e diz: não, nós não vamos deixar que
que isso aconteça contigo. Pedro não entendia muito as coisas, era meio apressado. No entanto, Jesus disse a ele: Pedro, não seja pedra de tropeço na minha vida. Por detrás da fala de Pedro, existia uma ideia na cabeça de todos, também dos discípulos, que o Messias seria glorioso, poderoso, viria com um exército, cavalos, cavaleiros, que seria temido. E Jesus de repente fala de cruz, que era uma paga de bandido na época. Como assim? Como entender que o Messias, que faz milagre, que faz tanta coisa, que reúne multidões, vai parar numa cruz? Continuaram então o caminho. Chegando próximo a Jerusalém, Jesus então resolve levar 3 deles para o alto do monte. A montanha, na cultura semítica, na cultura judaica, ela era o grande símbolo de encontro com Deus. Para subir, claro, você enfrentaria pedras, algo mais tortuoso. No entanto, quando você olha a montanha, ela dá-nos a impressão de que ali o céu e a terra se ligam. Por isso, ali era o lugar do encontro com Deus. Então, ao convidá-los para subir para o monte, Jesus convida com um propósito: para que eles rezem. E Jesus escolhe 3 deles. A gente poderia se perguntar por que os 3. Primeiro, porque os 3 eram mais próximos de Jesus e eles precisavam entender, experimentar e terem uma certa clareza do que aconteceria com Jesus, já que seriam eles grandes nomes do início da igreja nascente. Tiago foi o primeiro mártir, o primeiro dos 12 que morreu. Depois Pedro foi o primeiro papa, o primeiro que governou e deu comunhão e unidade à igreja. Precisava ter uma fé clara. E João foi o último deles a morrer, aquele que teve mais condição de falar de Jesus a partir da experiência, do contato pessoal com ele. Jesus então toma esses 3, Pedro, Tiago e João, e sobe para rezar. É muito interessante que a gente também poderia se perguntar qual a necessidade de Jesus rezar se ele era Deus. Vejam que aí fica evidente que quando a gente lê a Bíblia, nós vemos por várias vezes Jesus rezando. Rezava dias inteiros, noites inteiras. Antes de qualquer decisão que ele tomasse, ele rezava de novo. Por quê? Porque Jesus tinha clareza que para entrar em comunhão com a vontade do Pai, ele precisava rezar. Então a gente começa a entender que a oração é uma maneira de entrarmos em comunhão com a vontade de Deus na nossa vida. E eles começam então a rezar. Jesus percebe que os discípulos estão sonolentos. Por vários momentos a gente vê os discípulos meio sonolentos. Era noite, assim como também a gente vai ver na agonia, quando Jesus está lá rezando, transpirando sangue, eles também estão dormindo. Vejam que aí é um alerta para que a gente também se pergunte se nos nossos momentos de oração a gente não está dormindo, não está meio distante ou tão agitado e ansioso que pensa tudo, menos rezar, Então vejam que os discípulos eles apresentam características muito humanas. E Jesus naquela oração, ouvindo a vontade do Pai, ele se transfigura. A transfiguração, na verdade, é o cumprimento de vários outros textos bíblicos em que diz que aquele que é glorioso terá o rosto brilhante como o sol. No Salmo nós cantávamos: o Senhor é luz e salvação. As vestes brancas são um grande símbolo da veste da ressurreição. Por isso os anjos sempre eram trajados de branco.
Vejam então que nesse simbolismo há uma prefiguração da ressurreição. Jesus, antes de chegar à ressurreição, precisaria compreender a dor da cruz, assim como os discípulos. Vejam que ali aparece, segundo a narrativa, dois outros nomes da nossa história da salvação. De um lado Moisés, de outro Elias. Moisés, ele é a síntese da lei, da Torá, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Vejam que ele dialogava com Jesus e dizia a Jesus aquilo que foi preparado para que a humanidade fosse salva. A mesma coisa, Elias. Elias é a síntese dos profetas, os profetas que prepararam e predisseram que o Salvador viria, sofreria, mas ressuscitaria. Ali há um diálogo de Jesus com toda a história das Escrituras. E de repente, os 3 despertam do sono e ficam encantados. Lógico, o que eles mais queriam era aquela cena que eles estavam vendo. Jesus glorioso, reluzente. E vejam que, com certeza, Pedro teve a atitude mais normal. Senhor, não vamos parar nada disso. É encantador vê-lo. Moisés, Elias e o Senhor, vamos armar 3 tendas, ou seja, vamos habitar aqui, vamos ficar aqui. É uma cena tão linda a transfiguração que a gente não quer mais ir embora daqui. É fácil isso, é fácil a gente achar só que Cristo tem que ser glorioso, ressuscitado, bonito, brilhante. E vejam que então desaparece Moisés e Elias. Jesus também vai voltando à sua figura normal, e eles começam a perceber que uma sombra os envolve. Essa sombra é o Espírito Santo. Lembram que a mesma sombra envolveu Maria quando ela ficou grávida, e ali então, do meio daquela sombra, daquela nuvem, sai uma voz. É o Pai. O Pai vai dizer: este é o meu Filho amado, escutem o que ele diz. Minha gente, aqui agora está o ponto-chave da nossa liturgia de hoje. Nós percebemos que de fato a oração é o caminho de ouvirmos a voz de Cristo, de coincidirmos a vontade de Deus com a nossa e de crescermos, amadurecermos na fé. Vejam que essa fala do Pai para o Filho, com a presença do Espírito Santo, precisa nos acompanhar durante essa semana. Porque vejam, hoje nós precisamos sair daqui com um passo a mais na nossa vida de oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente, quando vai rezar, a gente para, a gente fala, a gente canta, a gente louva, reza, reza pelos outros, pede perdão, levanta e vai embora. Nós fazemos a primeira parte de toda a oração, mas a mais importante muitas vezes a gente não faz, que é ouvir o que Jesus tem a dizer para nós. Nós temos uma prática, e uma prática incorreta e até ruim, de muitas vezes nas nossas orações, muito mais falar do que ouvir. E nessa fala, as nossas rezas muitas vezes, elas são estratégias que a gente cria para ensinar Deus a ser Deus, como se Ele não soubesse. A gente gosta de dizer para Ele o que Ele tem que fazer, a gente gosta de dizer para Ele o que Ele tem que fazer para nos agradar, a gente gosta de dizer para Ele como Ele tem que nos beneficiar. E oração não é isso. Oração, na verdade, é se colocar na presença de Deus para ouvir o que Ele tem a dizer. E esse é o grande desafio. Às vezes a gente passa uma vida inteira
e nunca chega a fazer uma oração sincera, em que a gente ouve Jesus e permite que Ele nos converta, que a gente também se transfigure, que a gente dê passos na nossa vida rumo ao desejo de salvação de Deus. Então vejam, hoje nós somos chamados a reavaliar o nosso jeito de rezar e também prestarmos atenção que nós não temos que ficar em cima do monte. Seria muito legal se a gente armasse ali tendas e ficasse adorando, contemplando, mas Jesus manda descer. Ele leva para o monte, sobe com eles, mas manda descer. Jerusalém nos espera. E Jerusalém é a cruz, é a dor, é o sofrimento para a ressurreição. Jesus desce da montanha porque ele vai ter que subir em outra, na montanha do Calvário. Então, para nós, muitas vezes, se a nossa oração for só subir, ficar lá em cima e não descer, não é oração. A nossa oração não nos aliena, a nossa oração não nos afasta de Deus, a nossa oração não nos afasta dos outros. A nossa oração, na verdade, é uma profunda experiência de se encher de Deus para descer e lá na família, lá no trabalho, lá onde você estiver, você colocar gotas dessa experiência que você teve. Não adianta nada rezar e guardar só para nós. Não adianta nada a gente achar que é amado, contemplado, querido por Deus, mas isso não nos faz agir e não nos faz levar esse Deus aos outros. Então hoje é um bom dia para a gente pensar como anda a nossa oração, para a gente pensar se a gente tem tirado tempo para subir no monte, mas se a gente também tem tido coragem de descer e enfrentar as cruzes que nos esperam. Não adianta negar a cruz, não adianta negar o sofrimento, não adianta negar a luta, porque todos nós temos, cada um à sua maneira, mas o que Jesus nos ensina é: se encha de Deus, se encha da sua presença, ouça a voz dele, e aí você está pronto para descer, está pronto para enfrentar o que for preciso. Só que para isso eu não posso só falar, eu tenho que falar, mas eu tenho que ouvir, porque Deus sempre há de dar luzes a cada um de nós. Afinal, Ele é a nossa luz e salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.